Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 153. Hoje nós estamos num ambiente diferente, mas lá fora nós temos um sol maravilhoso, estamos num domingo de culto e estamos aqui então para adorar ao Senhor nesse dia e nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre reconstruindo as muralhas da vida espiritual e também emocional. Falamos ontem a respeito, então, de duas coisas importantes, né, para a reconstrução, para a restauração, que é termos uma revelação a respeito de como Deus quer fazer essa obra e de como Deus, então, começa essa obra em nossas vidas. E toda obra que Deus realiza, ele sempre começa o seu reino, né? Como diz o reino de Deus, a entrada nele é entrada pelo arrependimento. Então, qualquer obra divina ou celestial do Deus dos céus em nossas vidas começa pelo caminho do arrependimento. E hoje nós vamos falar sobre os sabotadores da restauração, da reconstrução e dos novos começos. Em Neemias capítulo 2, versículo 18, nós vemos assim esta declaração de Neemias. Declara então Neemias ao povo como a mão bondosa do Senhor Deus havia estado sobre ele e também as palavras que o rei lhe havia falado. Então o povo lhe disse: vamos nos preparar e vamos começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer aquela obra. Então, a maneira como Neemias encontra uma forma, né, de então juntar o povo, de angariar parceiros nessa empreitada de restauração, de reconstrução, então é contar a sua própria história, né? A sua própria experiência com Deus de reconstrução, de restauração desse novo começo. Então ele começa a falar-lhe como foi que Deus revelou a importância de levantar novamente os muros de Jerusalém, e assim ele então Deus confiou essa tarefa a Neemias. Mas mais do que falar então de uma ideia, Neemias fala de si próprio, fala sobre a sua experiência com Deus. Ele compartilhou então a mudança a respeito de si mesmo e deu então o seu testemunho, não somente uma ideia do que poderia ser. Então a resposta pública, né, depois de ouvirem a experiência de Neemias com Deus e falando com o Deus do céu, em 4 meses orando e buscando Deus e tendo a revelação de tudo que deveria ser feito. Então a resposta do público quando ouviu então o testemunho de Neemias foi positivo e também foi unânime. Nós vamos então começar a reconstrução e assim colocaram mãos à obra para transformar os bons propósitos que Deus tinha em realidade. Mas, como nós sabemos, sempre que chega o tempo de mudanças em nossas vidas, sempre há quem queira boicotar os processos de Deus em nossa vida. Nós vemos isso no versículo então 19 e 20, e diz assim: porém, quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o seu servo Amonita, e Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então Neemias responde: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, vamos nos preparar e vamos começar a reconstrução.
Mas você não tem parte, vocês não têm parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Sempre que algo novo precisa acontecer em nossas próprias vidas, sempre nós encontraremos oposições, encontraremos críticas às vezes injustas, zombaria e até mesmo desprezo. Nós temos que aprender a lidar com isso, seguindo o exemplo então de Neemias, como ele lidou com tudo isso. Esse tipo de opressão sempre houve na história. Sempre aqueles que se sentem dominantes procuram alguém vulnerável para atacar. Mas a resposta às zombarias de Neemias não se intimida, né? Ele não se intimida e na plena consciência de que está a serviço da maior autoridade nos céus e na terra, ele posiciona-se então com firmeza, reafirmando primeiro a sua fé e a fé do seu povo em seu Deus. E não se perdeu em se defender, em lamentações, pois ele sabe que está seguindo o bom caminho que foi revelado ao Pai para ele. Seus momentos de profunda comunhão, ele diz: vocês não têm parte. Além então de resistir às ameaças, Neemias afasta os sabotadores, colocando limites para os que poderiam então atrapalhar o andamento da missão. Ele não foi prepotente, mas ele se reconheceu totalmente dependente e firmado no compromisso que Deus fez com ele e o compromisso que ele fez com Deus. Os sabotadores dos processos em nossas vidas às vezes não são pessoas, eles moram dentro de nós. É o orgulho, a incredulidade, a rejeição e a revolta. Se nós adotamos um estilo de vida baseado nessas atitudes e nas atitudes depreciativas dos outros em relação a nós, a batalha se torna natural e fica muito difícil sairmos então desse ambiente de incredulidade e chegar à fé. Então, nós acabamos trazendo conflitos interiores e que conflitam com a verdade divina, com aquilo que as pessoas pensam ou acreditam a nosso respeito. Na verdade, os nossos inimigos maiores são aqueles que habitam em nosso coração. Neemias combateu os sabotadores da obra que Deus lhe havia confiado com fé e plena convicção em seu Deus, o Deus dos céus. Então, como Deus já tinha tratado em 4 meses os inimigos internos do seu coração, quando ele foi enfrentar então os inimigos que vieram de fora, ele enfrentou com firmeza. Mas como nós podemos enfrentar não os sabotadores externos, porque isso é natural, toda vez que começa um tempo novo, obras novas, desafios novos na nossa vida, sempre vai aparecer alguém querendo sabotar. Mas como nós podemos vencer os sabotadores que moram dentro do nosso coração? Então, em Neemias capítulo 1, versículos de 4 a 5, ele declara exatamente isso. Ele declara esse nome. Quando um dos seus irmãos judeus lhe contou então as más notícias que o muro de Jerusalém foi derrubado, as portas se mantinham queimadas, no versículo 4 ele declara: ao ouvir estas palavras, sentei-me e chorei, e recusei-me a comer durante vários dias, e passei muito tempo orando ao Deus dos céus. Ele ora. O Senhor Deus dos céus, clamei, diz ele, o grande e tremendo Deus que guarda a aliança, que és bom, ele é misericordioso para aqueles que o amam e obedecem e ouvem então a minha oração. Ao responder aos sabotadores, a obra,
O Deus do céu é que nos fará prosperar. Esta é uma afirmação de um homem que confiava no seu Deus, o Deus dos céus. É transcendente, é acima do povo, ele é imanente, mas ele também está perto do seu povo, como lhe declara: eu sou o Deus da aliança, o Deus de perto e não o Deus de longe. Os sabotadores de processos de reconstrução, os piores são aqueles que habitam em nós. O orgulho, que leva à rebeldia contra Deus, a insubmissão, a rebeldia, que é gerada pelo orgulho, que nos leva à insubmissão à sua palavra, e a incredulidade, que é a incapacidade de crermos naquilo que Deus diz. Como vimos, anteriormente, Neemias estava consciente que a destruição da proteção do povo e as ruínas em que eles se encontravam, esta era a razão de uma vida afastada de Deus, uma vida afastada da sua palavra. E é isso que o orgulho e a incredulidade fazem conosco. Amanhã nós estaremos falando desse sabotador chamado incredulidade. Sobre orgulho, quem ainda não viu, vai lá nos nossos devocionais anteriores, bem no início, nós temos uma meditação maravilhosa a respeito do orgulho. Então, nós não vamos repeti-lo. Amanhã, então, nós vamos falar desse primeiro sabotador interno, sabotador da restauração, da reconstrução, dos novos começos em nossa vida. E nós vamos então, como já falamos do orgulho, nós vamos falar sobre a incredulidade. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Que Deus abençoe você.